Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Galera, acabei de vir da mentoria do Juliano Dutra, o cara que criou o iFood e o cara que criou o Gringo, um aplicativo para motoristas de mais de 15 milhões de usuários. Você sabe o que é o mais louco? Esse cara é brasileiro e agora é meu mentor. E uma das coisas que eu aprendi nesses dias com ele lá no presencial é sobre visão e cultura. E sabe uma coisa que eu identifiquei? Eu estava errando numa única coisa, simples. Lembra desse cara aqui? Desse quadro, desse blazer, daquela história lá? Se você não viu, ó, olha nesse vídeo aqui, ó. Dá um autógrafo aqui, que eu vou usar esse mesmo blazer. Digo, eu chegar em 10 milhões de usuários. E ela já tá com 3.370 usuários. Viu aí? 10 milhões de usuários. Como que um cara que tem 3 mil e poucos usuários tá vendo algo grande a nível de 10 milhões de usuários? Isso não é assunto para esse vídeo. Vou gravar mais vídeos como esse, mas eu estava errando nisso daqui, gente. Eu estou aqui no meu home, né? Aqui é o meu escritório de casa. E eu tava deixando esse quadro com a meta de 10 milhões de usuários guardado aqui no meu escritório para que eu possa ver. Sendo que meu time precisa estar nessa visão junto comigo. Meu time precisa estar olhando isso daqui o tempo inteiro, sabendo a história. Isso aqui tem que ser uma cultura dentro da empresa. A gente só pode falar disso daqui. Tudo tem que ser voltado para essa meta. Eu tô levando esse quadro agora lá pro escritório. Guarda aí que vocês vão ver. Vou levar lá pra sala, lá pra empresa. Ó. No local onde ele deveria estar. Não cabe nem pé dentro do carro. De tão grande. Bora, seus malucos. Bora lá, hein. Galera, eu quero aproveitar que a gente tá aqui no carro aqui, levando esse quadro, lugar onde ele já deveria estar, bem exposto lá na empresa, falar um pouquinho sobre qual é a visão que eu enxerguei nessa questão dessa mentoria do Juliano. Para quem não sabe, o Juliano, com mais outros sócios, foram criadores do iFood no Brasil. A primeira mega empresa que ele vendeu foi o iFood. Uma história muito louca, né, entre a questão da visão e a esposa dele comentando pra gente como que era a cabeça do Juliano, como que o Juliano trabalhava assim, loucamente pensando, né, em criar o maior aplicativo de delivery do Brasil. Gente, essa fase é a fase mais difícil de todas, porque você não tem nenhum case, você só tem um sonho. E ela falando, né, o tamanho que era esse escritório do Juliano, como era uma loucura, como eles trabalhavam assim, muitas vezes até tarde da noite e até mesmo final de semana, porque a visão dos caras era muito grande. Agora, você já imaginou, em uma era onde que não existia nada, um maluco falar que ele vai criar o maior aplicativo de pedir comida do Brasil? Será que você acreditaria? Seja sincero, coloca aí nos comentários aí que eu quero ler, porque talvez eu não falaria que ele era um maluco, mas eu perguntaria sobre a visão desse cara. Cara, o que você tá vendo? Por que você vai montar? Essa é a grande chave. O porquê muitas pessoas erraram comigo quando falaram comigo, né? Felipe, não vai dar certo esse negócio de vender seguro de caminhão pela internet. Você tá viajando, você tá sonhando, você tá maluco, né? É o normal, gente. Quando você quer criar algo grande que ainda não foi criado, as pessoas vão falar com você que você tá maluco. Agora, depois que você criou, o tanto de gente que aparece pra você e fala assim, cara, eu tive essa ideia. Nossa, quase criei isso. Nossa! Inúmeras pessoas que falam isso. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, gente. Foca na sua visão. Coloca uma meta. Lance coisas malucas como eu lancei, gente. Eu estava com 3 mil e poucos usuários e eu lancei uma meta muito louca de 10 milhões de usuários. Ah, Felipe, mas por que você lançou essa meta maluca de 10 milhões de usuários dentro do Clex Club? Fez os caras assinar seu blazer? Porque nasceu lá dentro. Foi esses caras que me provocaram mais ainda. Para você que não sabe, hoje eu tenho um dos maiores cases no mercado de proteção de veículos. Tenho hoje a maior estrutura, a maior máquina de vendas, de venda de seguro de caminhão. E tudo começou com uma ideia maluca. Tive uma visão, conheci um formato de venda, né, do Uber lá em 2015. Pude ter a oportunidade de ser um dos lançadores ali da Uber no Espírito Santo. Para quem não sabe, a Uber, quando ela vai fazer o cadastro num determinado estado, ela primeiro chama quem tem interesse de dirigir com ela, porque se não tiver motorista, não adianta ter passageiro. E antes que ela faça
faz qualquer coisa, ela começa a pagar comissão de R$400 para cada pessoa que se cadastra num link para se tornar motorista da Uber. Eu peguei essa oportunidade e comecei a divulgar isso na internet, onde eu tinha feito simplesmente um cursinho de R$700 e, se você não sabe, com R$50 no primeiro dia eu fiz R$12.800 de comissão só cadastrando motorista. Em 3 dias esses R$50 virou 50 mil. E aí foi o meu grande boom, o meu grande start para o mundo da internet, o mundo da tecnologia e o poder da venda com tecnologia. Isso em 2015. Aí desde então eu tive a visão de revolucionar o mercado de seguros, coisa que era muito tradicional. Eu mesmo era um vendedor de rua nessa época e eu falei, cara, eu vou trazer toda essa visão, toda essa tecnologia para dentro desse mercado. E todo mundo, gente, que eu abria a boca e falava que eu era sonhador, maluco, ixi, inúmeras vezes falaram isso comigo, só que ninguém perguntou para mim o como. E um cara, né, que foi enviado por Deus, né, o Marcelo, eu pedi a Deus, beleza, você tá me mostrando essa visão, então me dá o chão, eu vou dar o passo. E aí o Marcelo foi o primeiro cara que investiu, né, o cara que me emprestou lá R$10 mil pra gente montar o escritório aqui em Maringá, Paraná. E sabe o que é o mais louco disso tudo? Foi o único cara que me perguntou como. Felipe, como que você vai fazer isso? E aí eu mostrei pra ele que no Facebook, só no Paraná, tinha mais de 300 mil caminhoneiros. E esse cara falou, caracas, nós vamos pirar, nós vamos fazer o negócio acontecer. E, gente, tá bom, beleza, entre a visão, entre a experiência, existe a questão da competência. E aí eu venho para Paraná, monto esse escritório e começo a nossa venda online. Eu mesmo fazendo tudo, fazendo anúncio, fazendo a vistoria, fazendo a venda, fazendo tudo. O que aconteceu, gente? Resumo dessa história. No primeiro mês, quando a gente lançou, em março de 2017, a gente contratou uma menina vendedora de semijoias e ela vendeu em 30 dias o que um vendedor na rua muito bom demorava 6 meses para estar pronto. E aí depois dela, no segundo mês ela dobrou o resultado, depois no terceiro mês contratamos mais 2 e, lógico, como tudo na vida, existe uma visão, existe uma competência, mas existe uma barreira. E eu estava quebrando no finalzinho de 2017, porque eu vendia 50 mil por mês, né, de novos entrantes na proteção, e o que acontecia? Desses 50 mil, 30 mil vinha de prejuízo, porque você imagina, cada caminhoneiro que faça uma vistoria, ele me custava R$300. Você sabe quantos caminhoneiros que fechava comigo e não concluía? Muitos caminhoneiros. E aí eu levei para esse maluco, né, a ideia da gente criar um aplicativo, através de uma visão que eu tive no OLX, né, que o OLX marcou geolocalização e não deixava mais você postar nada sem você anexar ali sem você tirar a foto, não deixava anexar. E aí Deus me deu uma visão de um aplicativo onde que o próprio cliente faria a vistoria. Aí, beleza, nossa, Felipe, caraca, vai acertar de novo. Você acha que é fácil? Você acha que é simplesmente ter uma ideia e vai lá, coloca ela em prática e pronto? Não, gente, não funciona assim. Infelizmente, isso é história de Hollywood. Sabe o que aconteceu? Levei pra ele levou pro presidente, que era sócio dele lá na época, era o cara que assinava e mandava na empresa, e ele virou pra ele e falou assim: não aceito isso aqui, você vai quebrar a empresa. A empresa tem 8 anos, né, de mercado, e você vai vir com essa ideia maluca desse aplicativo e vai simplesmente quebrar ela. E aí, galera, o que vocês fariam nesse momento? Por isso que você tem que ter uma visão e tem que ter uma direção muito clara de Deus para não desistir. Quando ele me trouxe isso, foi um balde de água fria por segundos. Você sabe o que aconteceu? Eu estudei o contrato da empresa de vistoria e eu achei todas as brechas que tinha, mostrando que o vistoriador poderia aplicar uma fraude na empresa, poderia estar coligado com o cliente, e se a empresa tomasse uma fraude, a empresa meio que tirava o corpo dela fora. Eu fui lá, levei isso pra eles e falei assim: cara, vocês estão falando de fraude, eu entendo que o cara pode ir lá tirar a placa de um caminhão, colocar em outro, mas peraí, vocês estão fazendo nesse modelo, você leu esse contrato? Você viu esse momento aqui onde que fala isso, isso, isso? Os caras tomaram um susto, meu sócio deu um sorrisão e o sócio dele ficou sem palavras, não conseguiu falar nada. Sabe por quê? Não tinha argumento, o risco já existia, gente. E o resumo da história: lançamos esse aplicativo em janeiro de 2018. Sabe o que aconteceu? A minha venda saiu de 50 para 150 no outro mês. E aí, gente, nós simplesmente chocamos o mercado com uma ideia maluca. Galera, de fato, para ser um cara que vai construir algo extraordinário, você tem que ser maluco, você tem que ser determinado, senão você não constrói mesmo não, viu? Gente, os argumentos eram, assim, muito bons, tá? E realmente o risco existia. Só que
quando Deus mostra pra gente uma visão, ele vai dar o caminho pra gente e ele vai enviar as pessoas. Você só precisa ser o maluco que vai dar o passo. Você fica imaginando Noé, a história de Noé, um lugar que não chovia, Deus vai lá e manda ele construir uma arca. Você já parou pra imaginar se tem uma loucura maior do que essa? Noé construindo aquele negócio daquele tamanho. Imagina a família dele, imagina os amigos dele passando e tirando sarro da cara dele. Você é louco? Construir um barco desse tamanho, porque Deus falou com você e aqui não chove e tal. Cara, eu fico imaginando o que aconteceu com Noé. E aí Noé não desistiu da visão, porque isso é visão. Visão é enxergar algo que ninguém está enxergando. E a visão é tão forte, mas tão forte que você não desiste. Como eu não desisti. Você sabe o que aconteceu, gente? Qual foi o resumo da história? Depois que a gente lançou e a gente bombou no mercado, a Caixa Seguradora vem em meados de 2018 e lança uma plataforma de seguros 100% sem corretor de seguros. 100% onde que o corretor de seguros ia ser um cara que não ia ser necessário, o cliente poderia fazer diretamente o seu seguro sozinho. E como? Fazendo a própria vistoria. Loucura, né? E aí você sabe o que aconteceu a partir desse momento? Todo mundo começou a copiar a ideia, porque uma coisa é uma seguradora, né? Tá lá com seus 500 milhões investindo nessa ideia. Gente, o mundo é algo assim fora do normal. Normalmente, os pessimistas, eles têm muita dificuldade de lançar alguma coisa grande, conseguir ver algo grande, porque ele sempre tá pensando no lugar ruim. Mas são os pessimistas que compram os nossos produtos. Então eles têm o lugar deles, eles têm a importância dele. Então foca na visão, tá? Para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou pausar agora e vou gravar lá só um momento eu falando com o meu time sobre isso. Valeu! Esse povo agora vai ficar maluco. Se você não estivesse sendo chamado por maluco, principalmente pelo seu time, você tá fazendo algo errado. Vamos colocar esse trem aonde que já era para ele estar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Atenção! A empresa grande, o sonho grande atrai recursos. Tudo opera para o sonho grande. Eu queria que vocês tivessem clareza desse conceito, porque ele desenrola todo o resto. Mas o que eu quero provocar vocês é que, independente de onde vocês estão hoje, entre o sonho pequeno e o sonho maior, eu vou mostrar para vocês com toda a clareza do mundo. Vocês deveriam estar olhando para o sonho grande, para o maior deles. Eu vou contar com toda a clareza. Mas antes eu quero contar aonde veio. Estou pensando num restaurantezinho aqui. Restaurantezinho normal, ok, mais ou menos. De outro lado, eu tenho uma ideia de um restaurante que é o restaurante. Beleza? Eu tenho esses dois sonhos na minha mão, as duas possibilidades. Eu quero perguntar para vocês: você vai lá, bater na porta de um amigo, de um cara porrada, o melhor cara que você conhece, e fala assim: quer ser meu sócio? O cara é bom, tá? O cara é muito bom. Você quer ser meu sócio? Você acha que esse cara vai querer um restaurantezinho ou aquele restaurantezão? Qual que você acha que vai atrair esse cara para o sonho? Vamos lá, pessoal. O pequeno ou o grande? Grande. Agora vamos em frente. Imagina que você vai atrás de uma parceria. Vou fazer uma parceria ferrada aqui com a Heineken. Pessoal, semana passada eu e o David estivemos numa mentoria desse cara aqui. Esse cara, para quem não sabe, é o Juliano Dutra, cara que fundou, né, criador do iFood. Ele mais 2 sócios criaram o aplicativo que todos nós usamos hoje para pedir comida, né? Foi um tempo assim muito massa. Eu pude ver um cara com muito resultado, né, mas com uma visão de um sonho grande. E é algo assim que é a palavra que define, né, a minha vida, as coisas que têm acontecido, é essa questão do sonho grande. O Juliano, pra vocês entenderem, ele criou um aplicativo de comida numa época que não existia, né? Ele nem chegou a falar com a gente de onde que surgiu a ideia, né? E aí começou a nascer a ideia, né, e todo esse projeto do iFood, através de uma visão e de algo muito louco, né? Você imaginar que o cara ia receber uma ligação, ia ligar num local, pedir a comida e chegar na casa do cara. E é massa porque ele falou que a esposa dele estava contando, né?
que na época eles lançaram o iFood, ele devia ter um espaço bem pequenininho, mais ou menos isso daqui, né? Volta ali na parte do número ali, pode deixar pausado. 3.370. Eu mostro inclusive no print isso, porque eu deixei registrado isso. E aí eu fiz um quadro com esse blazer, eu tinha acabado de comprar esse blazer e aí me deu essa loucura. E aí tem a assinatura do Joel, do Flávio e do Caio, porque isso daí nasceu dentro do Klex, né? Toda essa questão do movimento mesmo, da SegSmart, com o sistema de indicação. E eu falei, cara, eu vou deixar registrado dessa vez. Dessa vez eu vou criar um marco e vou colocar isso para mim poder ver todos os dias. E eu esqueci do principal, que era deixar para vocês visualizarem e para vocês conseguir sentir essa questão da meta, da visão, e vocês vão fazer parte dessa história junto comigo, entendeu? Então eu vou deixar esse quadro aqui, né? Mandei trazer, tava na minha casa. Pode... Aí, pessoal, as coisas aconteceram tão rápido, né? Da vez do aplicativo, de vistoria, que a gente... Muitas vezes a gente acaba se atropelando com reunião, com um monte de coisa, e a gente acaba esquecendo de marcar isso. Eu fico imaginando se Noé pudesse marcar a fase dele, né, as histórias. Eu, desde o dia que aconteceu, eu comecei a gravei um vídeo, inclusive no YouTube, falando várias coisas, o porquê, como que eu estava enxergando isso. E lógico, hoje a gente tem pelo menos uma direção, entendeu? Depois que você já cria algo, né, você tem pelo menos uma direção. A promessa foi feita e literalmente está no quadro. Acompanhe em quanto tempo eu alcanço essa meta.